Olá, boa noite, tudo bem? Então estamos começando a live de hoje. Hoje nós temos a participação da nossa querida Ana Uni, novamente aqui com a gente. E nós vamos hoje falar sobre um canabinoide que tem sido bastante nos últimos tempos. Ainda temos pouca evidência. Oi, Ana. Acho que teve um probleminha de conexão aí, né? Não sei o que aconteceu. Eu estava falando e de repente fechou aqui tudo. Travou, né? E tem bastante evidência pré-clínica e de estudos em animais, embora ainda haja pouquíssima evidência científica em estudos em humanos para o canabigerol. Mas as evidências pré-clínicas em animais nos fazem pensar que esse canabinoide nos parece muito interessante do ponto de vista clínico. E a prática clínica também, que a gente já vem prescrevendo esse canabinoide há algum tempo, né, tem nos mostrado bastante sucesso em várias patologias, né? Então, o que eu estava falando quando caiu foi que não tem estudos em animais, não tem estudos em humanos, se bem que alguns humanos são animais, né? Então, meu ato falho aqui faz sentido. Mas os estudos em animais são altamente promissores. Tem estudos mostrando uma ação anticancerígena super importante. Ele tem uma ação citoestática, ou seja, ele impede que as células cancerígenas se dupliquem, né? Com isso o tumor não cresce. Tem estudos em ratos com modelo de glioblastoma também, né, que o tumor ele para de crescer e leva à morte celular, à apoptose. Câncer de mama também tem estudos em animais mostrando uma regressão aí do câncer de mama não sei se é em ratos ou em camundongos, agora não me recordo bem. Roedor, tudo a mesma coisa. Em roedores, exatamente, né? E além de outras ações, né? Então, eu acho que a gente poderia talvez começar falando, né, assim, que na planta cannabis sativa, né, o primeiro canabinoide que é produzido na planta é o ácido canabigerólico, né, que é o CBGA, né? O CBGA, né, o ácido canabigerólico é o CBG na forma ácida, né? Ele é o canabinoide mãe de todos os outros, né? Então ele produz tanto o canabigerol, né? Quanto ele produz também o ácido canabidiólico, que é o CBDA, né? E o tetrahidrocannabinólico, né? O ácido tetrahidrocannabinólico, que é o THCA, né? E sob a ação do calor e do tempo, né? Esses canabinoides ácidos são transformados em canabinoides neutros, né? Como o CBG, como o CBD e o THC, né? O THC posteriormente sofre uma degradação e se transforma em CBN também, né? Canabinol. E o THC também leva um terminal anílico e se transforma em tetrahidrocannabidivarim. E assim como o canabidiol também leva esse terminal e se transforma em cannabidivarim, né? E todos esses canabinoides têm sido estudados com potenciais terapêuticos na medicina, né? E o canabigerol vem se destacando entre eles com mais estudos, né, do que, por exemplo, o CBN, ou o CBC, ou o THCV, ou o CBDV, né? Ele tem sido mais estudado, né? Tanto que o Ethan Russo, que é um dos maiores pesquisadores de cannabis do mundo, ele fala que o CBG é o canabinoide da vez, né? Que
tudo agora é CBG. O CBG, ele tem umas propriedades bastante parecidas com o THC, né? Só que ele se liga no receptor de uma maneira mais fraca e não tem ação psicoativa do THC. Então, Uhum. algumas das propriedades do THC, como, por exemplo, analgesia, né, ação anti-inflamatória, essa também acontece com o CBG, com a vantagem de não ter a psicoatividade, né? E então tem estudos, por exemplo, né, em animais mostrando uma atividade do CBG, uma atividade anti-inflamatória do CBG comparável à dexametasona, por exemplo, que é um corticoide, né? Então ele tem um potencial aí anti-inflamatório muito interessante, né? E modulador do sistema imunológico, né? Tanto que ele também é utilizado, né, no tratamento de câncer e de doenças autoimunes também, né? Então ele é um modulador aí muito interessante do sistema imunológico, né? Ele é um agonista parcial do receptor CB1 e CB2, né? Então ele age de uma forma a estimular esses receptores, mas de uma forma mais fraca do que o THC, por exemplo, né? E ele também age como um agonista parcial do receptor vaniloide, que é um outro receptor que é importantíssimo, porque o receptor vaniloide, quando hiperestimulado, ele se torna problemático, né? Ele pode causar convulsões, aumento de ansiedade, né? Dor, né? Então, o CBG, ele é uma medicação que ajuda, né, a diminuir os efeitos colaterais, por exemplo, que a gente vê com o THC, né? Então, justamente por ter uma ação levemente antagônica ao THC, né? Sim. E justamente por isso, na clínica, fica mais fácil tolerar os produtos com CBD e THC quando tem o CBG junto, né? Ele ajuda a minimizar esses efeitos colaterais. Então, é um bom perfil. E atualmente tem no mercado alguns produtos que têm CBG, né? Alguns têm uma proporção de CBD e CBG 2:1, outros têm proporção de 1:1. E a ideia é justamente essa, né? É minimizar o efeito colateral de CBD e THC e amplificar a ação anti-inflamatória, neuroprotetora, analgésica. E além de possibilitar que a gente utilize para os pacientes uma dose um pouco mais elevada de THC com mais segurança, né? Então ele amplia a janela terapêutica que a gente tem no uso do THC, que é muito importante para várias patologias neurológicas, psiquiátricas, dentre outras, né? Uhum. Então, aí entra aquela explicação do efeito entourage ou efeito comitiva, né? Que quando você tem mais de um canabinoide, terpenos, flavonoides envolvidos aí, né, no mesmo produto, né, você tem um efeito multiplicado de eficácia, né? Você tem mais eficácia do que os isolados, né? E com menos efeitos colaterais do THC, né? Então, isso é muito interessante. Eu estava falando para o pessoal, Ana, perguntar, fazer perguntas, né? Porque isso enriquece bastante a nossa live, né? Tirem dúvidas, perguntem, né? Porque isso ajuda a tornar a live mais agradável e também mais interessante para vocês, né? Então, aproveitem para tirar dúvidas aqui com a gente também, tá bom? Pois é, alguém que está assistindo a live já usou o CBG? Tem alguma experiência pessoal para contar? Ou é médico e já utilizou em algum paciente também, né? Então, isso também seria enriquecedor, né? Uma coisa interessante agora eu vi que perguntaram sobre síndrome de Tourette, né? Ah,
O CBG, ele tem uma ação no receptor alfa-adrenérgico, que é o mesmo receptor onde age a atensina e a guanfacina, né, a clonidina e a guanfacina. Então, ele pode ter um efeito também em ajudar na redução dos tiques. E como esse receptor também, ele é um receptor que controla a pressão arterial, o CBG também baixa a pressão da mesma maneira que o CBD, né? Então, pessoas hipertensas também podem se beneficiar do canabigerol. E o canabigerol ele também tem uma ação nas células gordurosas, né? O CBG, existe alguma polêmica ainda entre os estudos pré-clínicos e em animais de que o CBG possa aumentar um pouco o apetite. Outros estudos mostram um efeito neutro sobre o apetite, mas o que se conhece é que o CBG diminui a resistência à insulina, portanto melhorando aí diabetes, e tendo uma ação sobre a dislipidemia também, né, sobre o colesterol, né? Então, ele também ajuda pacientes diabéticos e com colesterol alto, né? Além de pacientes hipertensivos também, né? Uhum. Eu acho que o Rodolfo, da Terra Cannabis, perguntou aqui como é que o CBG atua no foco e na disposição. Né? No foco, provavelmente, é por essa ação no receptor adrenérgico também. Né? A gente sabe que a atensina, ela também melhora a atenção. Então, imagino que seja esse o mesmo mecanismo. Mas também em CB1, né? O CB1 também é muito Sim, também. importante Além de para atuar em atenção receptor e CB1 e aumentar a concentração. dopamina. Sim. Isso, porque ele é um agonista parcial de CB1, né? Então, portanto, ele também tem uma ação aí na atenção por meio do CB1 e também pelo receptor alfa-2 adrenérgico. Uma outra possibilidade é que o CBG ele também age no receptor de serotonina do tipo 1A, né? Reduzindo a ansiedade, né? Então ele tem uma ação ansiolítica que é, que é do CB1, mas também é do, do alfa-2 adrenérgico, né? Então, acho que isso é bem interessante também, né? E do receptor de serotonina, né? Que eu estava falando. Sim. E o Ricardo também fez uma pergunta aqui, né? Se a pessoa que está usando um full sem alto teor de CBG e também deveria mudar para um que tivesse alto teor. Bom, minha primeira resposta seria, né, que não. Para que você vai mudar, né? Em time que está ganhando não se mexe. Então, se você não tiver um bom motivo para mudar, não mudaria, né? Agora, se você não está bem, né, precisaria melhorar mais, e o CBG puder ajudar nisso, seria uma possibilidade. É o que acontece com alguns casos de epilepsia refratária. Existem casos com epilepsia refratária que não melhoraram nem com CBD, nem sem THC, e quando você dá um produto com CBG, melhora. Né? A mesma coisa em relação a doenças autoimunes, né? O CBG também tem uma ação interessante em doenças autoimunes, como psoríase. Então, se você não tem um benefício com o que você está usando e o CBG, né, possa vir ajudar, vale a pena tentar. E além na psoríase, o CBG ele também tem uma outra ação interessante, porque ele inibe a produção de queratinócitos, que são as células que estão muito estimuladas na psoríase, né? Na psoríase você tem uma velocidade muito alta de produção de queratinócitos, né? E o CBG inibe essa produção de queratinócitos, então ele também é muito interessante para a psoríase nesse sentido, além de ser um modulador do sistema imunológico, como a Ana colocou, né? Então, é bem interessante, né? E também tem um efeito neuroprotetor, né, Ana? Também, e ele, pelo menos em ratos, ele atravessa muito bem a barreira hematoencefálica, né? Então, isso é uma coisa boa, porque nem tudo atravessa bem a barreira hematoencefálica.
Uhum. E Alguém ele age. perguntou sobre a ação na náusea. Você sabe como é que é isso? Como é que ele atua na Eu, náusea? para dizer a verdade, não conheço estudos falando de CBG em náusea. Você conhece alguma coisa, Ana? Não, não Não, conheço. eu não lembro de ter Para ser visto sincero, ação na não náusea. conheço, né? Para náusea, né? Assim, o THC é muito interessante, né? É, o próprio CBDA, o THCA, né? Ah, são drogas interessantes, né? Uhum. O CBG ele também diminui a pressão intraocular, então ele também pode ser utilizado para glaucoma, né? Tanto na forma sublingual ou oral, quanto na forma de colírio. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum laboratório que importa colírios à base de CBG, mas no exterior já existe, né, colírios à base de CBG, e que são utilizados para glaucoma com bastante sucesso, né? E só retomando o tema da ansiedade, que a gente esqueceu de comentar, né, existem trabalhos em camundongos mostrando que o CBG impede a consolidação das memórias traumáticas. Então, ele é bem interessante no estresse pós-traumático. Isso. Assim como o THC também é importante, né? No transtorno de estresse pós-traumático por agir em CB1. Sim. A ação em CB1 é a ação que apaga as memórias traumáticas, né? Ou que diminui a intensidade das memórias traumáticas, né? E o CBG tem uma ação ali. O CBD também, né? Tem uma ação em CB1. Para o estresse pós-traumático, especificamente, é mais THC e agora tem essa Mas, possibilidade do CBG. isso, né? Nas doenças neurodegenerativas, né? As demências, o Parkinson, enfim, todas as neurodegenerativas, pela atuação neuroprotetora, também seria interessante usar o CBG, né? Eu, inclusive, comecei agora a prescrever produtos com CBG para os pacientes com doenças neurodegenerativas, né? Sim. Eu também tenho utilizado bastante, né? Ele age no receptor de proliferador de peroxissomo, né? Tendo uma ação aí bastante neuroprotetora, além de agir também no receptor que alguns autores chamam de CB3, que é o GPR55, né? O receptor acoplado à proteína G do tipo 55. Tanto pelo receptor proliferador de peroxissomo, né? Quanto pelo receptor acoplado à proteína G do tipo 5,5, ele tem ação neuroprotetora, né? Então ele pode ser bastante interessante para doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, ELA, né? Entre outras aí, né? Então ele tem funções neuroprotetoras. Perguntaram aqui, né, qual seria a principal indicação para o uso do canabigerol. Então vamos lá. Antihipertensivo, melhora diabetes, melhora colesterol. Modulador do sistema imunológico, portanto, ele melhora câncer, melhora doenças autoimunes, infecções, né? Ele tem uma ação bactericida também e fungicida também, né? Ansiolítico, antidepressivo, diminui a pressão Antibacteriano, intraocular, antibacteriano, que eu falei, já né? falou? Diminui a pressão intraocular, diminui a produção de queratinócitos e, portanto, melhora a psoríase, melhora a resistência à insulina, melhora colesterol. Então, temos aí Reduz pressão uma intraocular, ampla falou? gama de indicações aí para o CBG, né? Glaucoma, né? Isso. Qual é a Doenças diferença? inflamatórias intestinais também. Doenças intestinais? Sim, tem um estudo em ratos
modelo de colite em rato, que mostrou efeito protetor e curativa da mucosa do intestino, reduzindo a inflamação. Certo. Esse eu não conheço. Esse estudo eu não tinha visto. Qual é a diferença do CBG e do CBD, Ana? Bom, assim, quando você tem a planta, né? Todos os canabinoides são produzidos pela planta, são os fitocannabinoides. O primeiro a ser criado é o ácido canabigerólico, né? Aí o ácido canabigerólico se transforma em canabigerol. E a partir do canabigerol começam a aparecer os outros canabinoides, né? Então, se forma o CBD, se forma o THC, enfim, fazendo modificações, ou por descarboxilação, ou por oxidação, né, dependendo das reações químicas que vão acontecendo, vão se formando outros canabinoides. Então, todos os fitocannabinoides, eles são parecidos, né, mas eles têm pequenas diferenças que vão dar essas qualidades diferentes de um para outro. Então, o mais primitivo, né, o que dá origem a todos os outros, é o canabigerol. Né? Todos os outros, CBD, THC, CBDV, THCV, todos os outros, eles vêm depois. Então, eles são molecularmente diferentes e, por isso, têm algumas propriedades clínicas diferentes. Os dois mais estudados são o CBD e o THC, são os que a gente mais conhece porque começaram a ser pesquisados já na década de 60, né? Em 1960. E o CBG não, é mais recente, né? Então, só mais recentemente é que está se tendo mais estudos com o CBG. Por quê? Porque embora o THC seja extremamente útil, né, em várias patologias, ele tem efeitos colaterais, né? Então, está se sempre buscando formas de minimizar o efeito colateral, principalmente o efeito colateral da psicoatividade, né? Então, o CBG não tem, e por isso que está se investindo tanto nessa pesquisa dele. O CBG ele foi descrito pelo Rafael Mechoulam, né, em 1964, mas ele ficou parado, mais ou menos parado ali nas pesquisas até a década de 90, mais ou menos, né? Foi na década de 90 ou até posteriormente, né, mais recente até, que ele começou a ser mais estudado, né? Tem uma pergunta aqui da Letícia, né? Estudos de CBG no lugar do THC para dor crônica. Muito bem, então, a gente falou aqui, né, que o CBG, ele tem uma ação anti-inflamatória e analgésica comparável à dexametasona, tá? Então, assim, não existem estudos comparando CBG versus THC para dor crônica. Pelo menos eu não conheço nenhum estudo comparando os dois canabinoides para dor crônica, né? Mas o que a gente sabe é que ambos têm uma ação muito importante analgésica e anti-inflamatória, né? E os produtos full spectrum, né, que contêm tanto o CBD, quanto o THC, quanto o CBG, eles vão ter uma ação mais potente pelo efeito comitiva, pelo efeito entourage que existe entre esses canabinoides, né? Então, para dor crônica, para fibromialgia, por exemplo, ou para enxaqueca, eu tenho prescrito bastante produto que tenha CBD com CBG e THC, né? Então, com bastante eficácia, tá? Assim, a gente tem visto melhoras importantes, né? Tem estudo em modelo animal, mostrando que o CBG tem uma ação na dor, né? Mas não tem estudos ainda em humanos. Uhum. Mas nos ratos se mostrou um efeito equiparável ao do THC. E ele também tem essa curva de dose e resposta, né? E os receptores onde o CBG se liga, eles se encontram tanto nas membranas pré-sinápticas como pós-sinápticas.
Então, está se aprendendo ainda sobre essa questão dos efeitos, né? Né? O que é que se causa em baixa dose, o que é que vai acontecer com alta dose. Então, por exemplo, em relação à epilepsia, o que se viu é que doses menores de CBG são mais anticonvulsivantes do que doses maiores, né? Então, assim, tem muita pesquisa ainda para ser feita, e o que está se tentando agora com esses novos produtos é uma ação nesses mecanismos que já estão é, bem mais pesquisados, né? Como o efeito anti-inflamatório, analgésico e, e no glaucoma. Como? Glaucoma, ansiolítico, glaucoma, antidepressivo. Ansiolítico também. Uhum. Em alguns produtos full spectrum que já temos à disposição, há uma fração de CBG, já podemos contar com esses efeitos? Certamente, né? A gente vê uma diferença, por exemplo, para a ansiedade, né? Assim, eu já tive pacientes que eu estava utilizando um produto que tinha predomínio apenas de CBD com THC, e eu troquei por um produto com CBD, CBG e THC, e esse paciente teve melhoras importantes, né? Assim, então, sim, esse efeito existe, né? A gente tem no mercado alguns produtos de CBG isolado, né? Mas os isolados têm sempre aquele problema da curva dose-resposta, que acaba limitando um pouco, né? E uma eficácia um pouco menor do que, um pouco menor, não, bem menor, né, do que os produtos full spectrum, né? Então, os isolados a gente tem que utilizar uma dose muito maior, né? E a gente tem no mercado também produtos que têm aí a combinação de CBD, CBG e THC em diferentes proporções. Tem produtos que têm 60 miligramas por ml de CBD, e 40 miligramas por ml de CBG com 0,3% de THC. Tem produtos que têm 25 miligramas por ml de CBD, 25 miligramas por ml de CBG e 0,3 de THC, né? E todos parecem bastante úteis aí, né, no tratamento. Isso vai depender de cada paciente, cada indicação e qual a dose que esse paciente vai precisar, né, no futuro. A terapia canabinoide, como a gente vem falando em todas as lives, é uma terapia muito personalizada e cada paciente vai ter uma dose própria, né? Assim, é muito personalizado, é alfaiataria. Não se trata de lojas Renner, se trata de alfaiate, né? Então, a terapia canabinoide é uma terapia de alfaiate, né? Você mede o paciente todinho e faz a roupa para ele perfeitamente para o que ele precisa, né? E às vezes demora um pouco, e isso é muito importante de saber, porque tem várias pessoas que experimentam um produto, não têm resposta e desistem, né? E, na verdade, é uma arte você encontrar o produto certo e a dose certa para cada pessoa, né? Muitas vezes você tem que ir aumentando a dose bastante, até desistir daquele produto e trocar por outro. Às vezes não, é melhor trocar já em seguida, a depender da reação que houve. Então, é como antidepressivo, né? A gente tem vários antidepressivos no mercado, mais de 15 antidepressivos no mercado, e muitas vezes a gente não acerta de primeira, né? Tem que ir tentando um, tenta outro, até que uma hora chega. E com os canabinoides é a mesma coisa, e a gente sabe muito menos sobre os canabinoides do que se sabe sobre antidepressivo. Então, se com antidepressivo, que existem desde a década de 60, é assim, né? Imagine com os canabinoides que só agora está se começando a fazer pesquisa clínica. O Ramon está perguntando aqui, né? Na esquizofrenia, a ação de um broad spectrum com maior concentração de CBG pode proporcionar um efeito terapêutico melhor do que o full ou CBD isolado? Olha,
essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não tem essas comparações, né? Mas na esquizofrenia, talvez para a grande maioria dos pacientes, tá, o ideal, né, ou um produto full spectrum é muito seguro, geralmente, na esquizofrenia, tá? A porcentagem de 0,3% para a grande maioria dos pacientes não tem psicoatividade, né? Não produz psicoatividade, né? Então, um produto que tenha CBD, CBG e THC para esquizofrenia, né? O CBG também tem atividade antipsicótica, né? Então, ele pode ser uma opção bastante interessante. É que aqui você está comparando um broad com um full com um isolado. Aí fica bem difícil de fazer essa comparação. Se a gente comparar três produtos full, né, talvez a gente consiga entender que um produto que tenha CBD, CBG e THC seja mais desejável, né? Posso contar do estudo do Flávio? Bom, o professor Flávio Rezende é um neurologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou colaborando com eles no grupo de pesquisa deles de cannabis em Parkinson. E eles fizeram um pequeno estudo com 14 pacientes que tinham doença de Parkinson e 5 tinham demência de Lewy, de corpos de Lewy. E eles usaram 4 tipos de produto. Um era CBD isolado, outro era CBD e CBG 2 para 1, outro CBD e CBG 2 para 1 com 0,3% de THC e outro só com CBD e 0,3% de THC. Os pacientes foram tratados com esses produtos. Aí o que eles encontraram? A insônia melhorou em 9 de 10 pacientes que tinham insônia, ou seja, né, quase 100%. A ansiedade melhorou em 5 de 5 pacientes que tinham ansiedade. A dor músculo-esquelética, né, dor muscular, melhorou em 3 de 5 pacientes, e esses todos usavam tanto CBG como THC. Comportamento impulsivo e compulsivo melhorou em 2 e 2 tinham. E as alucinações melhoraram em 6 de 7 pacientes que tinham alucinação. Então, assim, é uma amostra bem pequenininha. Né? E a gente esqueceu, inclusive, né, de mencionar a insônia, né? Também o CBG é bastante interessante para a insônia, assim como o CBN também, né? O canabinol também é interessante para insônia, né? Então, e nesse estudo, agora você falando, a gente lembra também do CBG para insônia, né? Então, isso é interessante. E aí, inclusive, assim, esse estudo em Parkinson está em andamento. A gente está recrutando pacientes que têm Parkinson e que usam produtos derivados de cannabis. E a nossa ideia é poder fazer questionários para entender o que é que tinha antes, o que é que melhorou depois do produto. E para quem não conhece o tipo de produto, por exemplo, se ele usa um produto importado que tem cromatografia, a gente já sabe a composição. Se ele usa um produto da Abrace que tem cromatografia, né, também a gente sabe. Mas tem muitos óleos que a gente não conhece a composição porque não foram avaliados. Então a ideia é avaliar esses óleos para poder entender o perfil de canabinoides e a resposta a esses canabinoides nos pacientes com Parkinson, né? Então, no meu Instagram, eu coloquei hoje ou ontem o site onde as pessoas que querem participar podem se inscrever, né, para participar dessa pesquisa. A gente sabe que os sintomas não motores melhoram, né, com CBD e com CBG, e os sintomas motores melhoram com um pouco mais de THC. Mas a gente sabe isso pela prática clínica, não porque tem estudo publicado. Não tem nenhum estudo publicado dizendo isso. Tanto que os neurologistas que não são da área da cannabis dizem que não funciona, que cannabis em Parkinson não funciona.
Por quê? Porque eles Porque só conhecem os estudos com CBD isolado, que de fato não tem efeito nos sintomas motores, né? Mas se eles usassem o THC, eles veriam que tem, porque a gente na prática clínica vê, né? Então a gente precisa fazer pesquisa para poder provar essas coisas à comunidade científica, né? Porque só nossa palavra não basta, tem que estar tudo, né, e outra no papel. coisa também, né? Não existem ainda, né, na literatura estudos prospectivos, né? Estudos de coorte, por exemplo, para avaliar, né? Ou ensaios clínicos, né, de mais longo prazo para avaliar que é, os efeitos, por exemplo, neuroprotetores, a gente só vai ter uma noção melhor do quanto esses efeitos neuroprotetores são de fato potentes quando a gente tiver ensaios clínicos de longo prazo, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Isso ainda vai levar algum tempo, né? Porque daí você vai comparar uma amostra de pacientes que não tomou cannabis, né? Versus uma amostra de pacientes que tomou cannabis por 5 anos, por exemplo, uma amostra de pacientes com Alzheimer, né? E aí você vai poder comparar a evolução da doença desses pacientes, né? Isso a gente ainda não tem na literatura, né? A gente sabe todos esses dados a partir de estudos pré-clínicos e estudos animais, né? Mas ainda faltam estudos na literatura que comprovem realmente toda essa eficácia, né? Uhum. Mas a Tem várias prática perguntas clínica, aqui que mas foram a se prática clínica acumulando. nos comprova a eficácia, né, Ana? Sim. Ó, é, a ação antioxidante do CBG pode ser mais efetiva no Alzheimer do que o CBD isolado? Então, essa daqui a gente não tem resposta, né? Você já respondeu essa, né? Ou não? Não respondi, mas acho que eu Não. estava falando exatamente disso, né? A gente É, tem estudos em longo prazo ainda e também não temos estudos comparando o CBD com o CBG no tratamento do Alzheimer, né? Então a é. gente precisaria de mais estudos. Mas o que a gente sabe é que os produtos que contêm mais canabinoides, os broad spectrum e preferencialmente os full spectrum, eles têm uma potência maior, né? Eles têm maior eficácia, né? Ele tem uma eficácia multiplicada por 4 a 10 vezes, né? Em comparação com os isolados, né? E menos efeitos colaterais, né? Então, isso torna esses produtos bastante interessantes, né? Deixa eu ver aqui as perguntas, porque tem, senão vai ficar acumulando muito. Então, sobre essa questão antioxidante já falamos. Podemos utilizar CBD isolado, full ou broad no transtorno bipolar? Existe risco de virada maníaca por conta até da potencialização dos estabilizadores e antidepressivos? Então, no transtorno bipolar, né, assim, eu tenho utilizado com bastante frequência produtos full spectrum, tá? Muitas vezes contendo CBG ou não contendo CBG, com segurança, tá? Geralmente, na grande maioria dos casos, associado a estabilizadores de humor. A gente não. É muito raro a gente propor um tratamento de transtorno bipolar com uma droga só, né? Isso vale para qualquer medicação, né? O lítio, por exemplo, que é o maior estabilizador de humor que a gente tem até hoje, né? Ele não estabiliza completamente um paciente bipolar, né? O paciente bipolar, via de regra, necessita de 3, 4 medicações diferentes para ter uma estabilização adequada dos sintomas, né? Então, mas os produtos aí, tanto broad quanto full spectrum, podem ser auxiliares aí na estabilização do humor desses pacientes, sim. E o THC, eventualmente, um pouquinho de THC, lentamente, pode ser muito interessante para pacientes com depressão bipolar, né? Não de forma isolada, obviamente. Né, com um produto full spectrum, cobrindo
esse paciente com CBD, CBG e outros canabinoides, né? E aí você acrescenta THC se o paciente estiver deprimido. Se o paciente estiver em estado misto ou em mania, nem pensar em THC, né, numa dose mais alta do que um full spectrum, né? Tem várias perguntas sobre Tourette e TDAH, né? A gente já fez uma live sobre esse assunto, então as pessoas podem entrar no meu link do YouTube e lá tem a live gravada comigo e com o Eduardo sobre Tourette e TDAH, né? Então acho que vocês poderiam entrar lá para ver. Mas de forma resumida, sim, funciona tanto para Tourette como para TDAH. Em geral, a gente indica esse tratamento para os casos que não melhoraram com as abordagens tradicionais e a maior parte dos casos responde bem. Isso. E para toque, O... né? Para Tem transtorno um comentário obsessivo. aqui que eu quero comentar, que foi o Vini Major, que comentou que o Laboratório de Análise Unicamp está fazendo um trabalho incrível de análise dos produtos aqui no Brasil. É verdade. Inclusive, eles estão analisando os olhos da APEP, né? Então, a APEP é uma associação que agora tem os olhos analisados. Isso. Pacientes hipertensos em uso de beta-bloqueadores têm risco de hipotensão pelo aumento dos níveis. Pelo aumento dos níveis seria pelo CBD? O mesmo se aplica pelo CBG? Sim. Quando você coloca produtos que têm uma concentração maior de CBD e CBG, né? Geralmente você precisa diminuir a dose dos antihipertensivos desse paciente, porque o CBD e o CBG têm ações antihipertensivas, né? Então, pela interação medicamentosa e pela dupla ação, né? Os dois agem como antihipertensivos, você consegue reduzir a medicação alopática desse paciente por meio do tratamento com a cannabis. Só respondendo uma coisa, Ana, que eu acho que ficou um pouquinho vaga, né? No tratamento do Tourette, do TOC, do TDAH, o principal componente é o THC, tá? Mas o THC não deve ser utilizado de forma isolada, ele deve ser utilizado junto com CBD, CBG, outros canabinoides também. Mas o principal agente, né, tanto no TOC, quanto no TDAH, quanto no Tourette, né, nos transtornos motores, no Parkinson, né, como a Ana colocou, é o THC. O THC é o grande modificador aí dessas patologias, né? Tem um comentário que eu acho bem importante a gente falar, enquanto não acaba, porque estamos já nos 15 minutos finais. A Uhum. Rose disse que ficou preocupada, pois percebe que a cannabis é indicada para praticamente todas as doenças, né? Então, isso de fato acontece e não é à toa. Isso se deve ao fato de que a gente tem um sistema no nosso organismo que se chama sistema endocannabinoide, que era desconhecido até 1990, e que regula todos os outros sistemas que a gente tem. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação dos outros sistemas fisiológicos, o endócrino, o cardíaco, o digestivo, todos, né? Então, por conta dessa ação do sistema endocannabinoide em toda a fisiologia da gente, todas as doenças vão ter algum componente do sistema endocannabinoide ligado a ele, e a modulação do sistema endocannabinoide tem o potencial de melhorar muitas doenças, né? E o mais interessante é que é uma ação na causa, né, na base, não é só uma coisa sintomática. Quando a gente, por exemplo, tem uma dor e toma uma dipirona, um Tilenol, a gente está acabando com a dor, mas não está resolvendo o que está na base, né? Que é a inflamação, por exemplo. E o sistema endocannabinoide está relacionado à inflamação e os fitocannabinoides reduzem a inflamação, né? Então, isso acontece para várias doenças. A gente consegue atuar mais na base e não só no alívio de sintoma. Uhum. Como uma família pode ter acesso a uma lista de médicos que prescrevem canabidiol?
né? Então, tem alguns sites na internet que mostram uma lista de prescritores. O próprio site da Abrace, né? O site da SBEC também, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cannabis, né? A Doutor Cannabis, né? Você lembra de mais algum, Ana? Abraço Esperança, Terra Cannabis, a Rede Onyx Can, Sim. a Doutor Cannabis, não sei se a PEP tem, mas assim, a Green Care, a maioria das empresas que vendem produtos de cannabis tem listas de médicos de acordo com o estado, né? Você procura o estado, a cidade e procura um médico lá que trabalha com isso. E a Terra Cannabis agora vai lançar uma plataforma de atendimento clínico a preços baixos, né? Para facilitar o acesso das pessoas a médicos que têm experiência com a cannabis medicinal, né? Para quem não pode pagar, médicos que cobram caro, né? Médicos top de linha, etc. e tal. A Terra Cannabis tem essa intenção também, essa abordagem social, né? A missão de fazer com que a cannabis possa chegar a todos os estratos da população. Uhum. No tratamento da ansiedade aguda, né? No tratamento da ansiedade, o CBD é interessante em doses baixas a moderadas. Eu estou falando do CBD isolado agora. O CBD Broad Spectrum também é interessante. O CBD Full Spectrum é muito interessante. O THC em doses baixas a moderadas também tem efeito ansiolítico. E o CBD, CBG com THC tem uma ação muito interessante na ansiedade também. Tanto na ansiedade aguda, como numa crise de pânico, como numa ansiedade mais crônica, como a gente vê, por exemplo, num transtorno de ansiedade generalizada ou numa fobia social. Tá? Alguém perguntou aqui em Salvador. Em Salvador tem um neurologista, dois neurologistas excelentes. Um se chama Andrade e o outro é o Giovanni Viana, né? São dois neurologistas que têm experiência com doenças neurológicas e inclusive com a síndrome do Tourette. Uhum. Falaram também da regulação termogênica, né? Isso é interessante também. Quem faz a regulação termogênica, principalmente, é o receptor vaniloide, né? E como o CBG age como um agonista parcial do receptor vaniloide, ele age estimulando fracamente, digamos assim, o receptor vaniloide, ele tem uma ação também na regulação de temperatura, assim como o CBD, né? O THC tem ação de baixar a temperatura, né? Sim. E o próprio THC, sim, verdade. Vamos lá, que mais? Pá, pá, pá. Perguntando sobre marcas. O objetivo da nossa live aqui não é falar sobre marcas, tá, pessoal? Porque a gente não está fazendo propaganda de nenhum laboratório nesse momento, tá? Vários laboratórios hoje têm produtos à base de CBG, né? O que nós precisamos saber, né, é origem desse produto, né? Da onde ele veio, se ele tem uma cromatografia adequada, né? A cromatografia é o estudo que mostra qual a concentração exata de canabinoides naquele produto, se ele tem perfil de terpenos, né? Se ele tem retestes, né, para ver validação desses produtos, né, ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que escolher laboratórios que sejam confiáveis, que tenham no mínimo uma cromatografia adequada, né? Então, essa é a dica, tá? A gente aqui não está falando de marcas específicas, tá bom? Muito bem, pessoal. O que mais? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Temos aí mais alguns minutinhos.
O CBG, você tem utilizado também, Ana, para o tratamento de insônia? Como que é a tua prática? Não, para insônia não tenho usado, não. Eu tenho usado para insônia mais o THC, o CBD e o canabinol. Não me ocorreu usar para insônia o CBG. Inclusive porque o CBG em baixa dose, ele tem uma ação um pouco mais ativadora. Então, quando você começa o tratamento com CBG e dá à noite, o sono piora. Ele tem essa ação também de aumentar a serotonina, e isso também prejudica o sono, dá aquele sono interrompido. Então, eu tenho priorizado o CBG mais de manhã e deixar um produto com mais THC e CBN à noite. Eu tenho feito assim. Olha, na minha prática, o CBG tem sido muito efetivo para o tratamento da insônia, viu? É. Assim, é, Talvez em pessoas ansiosas, né? Que aí, aliviando a ansiedade, já resolve. sim, mas eu acho que ele tem um efeito sobre o sono mesmo, específico sobre o sono também, além de ter um efeito ansiolítico, né? Na minha prática, eu não vejo muito essa hiperativação no começo, não, Ana, mas a Ana, a Ana tem a prática dela também aí, né, ela tem uma prática muito grande aí no tratamento de cannabis, então, né? Qual o melhor? As populações elas são diferentes, os pacientes são diferentes uns dos outros, né? Por isso que a gente diz, é um tratamento individualizado, não dá para generalizar, o que funciona para um pode não funcionar para outro. Uhum. O CBG teria uma ação melhor na depressão, Ana? O CBG, Uhum. olha, eu tive um caso surpreendente recentemente, né? Um paciente com depressão refratária que já tinha tentado de tudo e na primeira semana de um produto com CBD e CBG ficou muito melhor. Uhum. Então, assim, é um paciente só, né? Então, vamos continuar aí observando. Eu também tenho boas respostas em depressão com tratamento com óleos que contém CBG na composição também, tá? O Rodolfo está falando aqui para mim, o THC à noite dá um sono muito pesado, me dei melhor com o Brod. Varia muito de paciente para paciente, né? Como disse aí a arte do alfaiate. Sim, tem pacientes que além do THC, a gente ainda precisa colocar CBN, CBG, né, e CBD, né, para o tratamento da insônia. Isso vai depender aí da gravidade do quadro, né, da refratariedade dessa insônia, né? Então, é a alfaiataria, né, como a gente colocou aqui, né? Então, essa é a questão. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Agradeço novamente, imensamente, a nossa querida Ana Uni, que é a nossa ácido canabigerólico do Brasil aqui, né? Ela que espalhou a cannabis aqui no Brasil, né? Ela é a precursora de todos os outros canabinoides aí, né? Todos os E eu filhotes tenho canabinoides. um grande prazer sempre de fazer as lives com a Ana, porque ela tem uma experiência incrível com a cannabis aí, né? Então eu me sinto muito agradecido de tê-la como parceira aqui, né? E agradeço as perguntas também. Na semana que vem eu vou fazer uma live na quarta-feira às 8 horas da noite com a Érica, que é da Associação de Tourette. Então nós vamos discutir sobre Tourette na semana que vem. Quem estava falando sobre Tourette, assistam a live da semana que vem. Ana, gostaria que você se despedisse também do pessoal. Bom, o que eu falo sempre, né? Olhem o canal do YouTube, lá tem todas as lives anteriores. Entrem no meu Instagram, no de Eduardo, né? Informação a gente está sempre divulgando. E a ideia é essa, que todo mundo aprenda, né? Quanto mais as pessoas aprendem, mais tem capacidade de aprender sobre a sua própria saúde, né? De cuidar da própria saúde. É isso aí. Muito bom. Então, beijos a todos. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.